A Vida é Bárbara. Apresentado pela escritora, coach e palestrante, Bárbara Hilsenbeck. Boa tarde! Começa agora mais um programa A Vida é Bárbara. Assim como todas as sextas-feiras, sempre às 18h30. Vocês sabem que sexta-feira é dia, ainda mais fim de ano, né? É dia de festa da firma. E aqui na Rádio Mundial, sexta passada, foi o dia da festa de encerramento, de confraternização da firma. Então, gente, eu quero começar o programa de hoje mandando muitos beijos para os comunicadores que eu adoro, mas que eu não conhecia cara a cara. O primeiro deles é o Muretá, do Saúde Financeira. Olha, foi um prazer te conhecer pessoalmente, sou sua fã. Plínio de Souza, eu já falei, né? Vários programas eu falo, sou fanzoca dele. Agora, gente, eu tive o prazer de fotografar e bater um papinho bem rapidinho com a dona Zíbia Gasparetto. Foi tão emocionante, mas foi muito, muito, muito legal. Inclusive, ontem teve outra festa, né, de confraternização, e aí a gente fez um amigo secreto de livros. Adivinha de quem foi o livro que eu ganhei? Da Zíbia Gasparetto. Não é impressionante? Quando a gente entra na frequência, as coisas simplesmente começam a acontecer. E aí um grande amigo meu, o André, ele ganhou um livro que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E eu sou fã desse livro. Assim como eu sou fã desses comunicadores, eu sou fã de todo mundo que trabalha para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. Então, eu separei para vocês hoje um trechinho desse livro que vai dar o tema do programa de hoje. E aí ele começa falando assim: pensar se tornou uma doença. Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueiam todas as relações verdadeiras. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais precisa, não é que você usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. Ela é que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Olha que interessante, gente. Eu venho nos últimos programas falando das palestras, dos workshops que eu fiz, e sempre mentes poderosas, né? E hoje eu trago um texto falando exatamente que pensar se tornou uma doença. Exatamente porque o que eu tento deixar claro, e aí ele é sensacional nesse livro, é que realmente você não é o seu cérebro e você não é a sua mente. Você é alguma coisa muito maior do que tudo isso. O seu cérebro e a sua mente são instrumentos para que você, o ser que você é, possa se realizar, se autoconhecer, evoluir. Então, quando você tem um problema, muitas vezes não adianta ficar pensando. Já percebeu? Às vezes cansa, não é? Não acontece isso com você? Por quê? O seu cérebro produz energia suficiente todos os dias para acender uma lâmpada. Você sabia disso? É verdade. Quando eu falo aqui de energia, não é só num sentido figurado. Gente, é energia mensurável. Então, o seu cérebro, todos os dias, o gasto energético dele, ele consome energia suficiente para acender uma lâmpada. Ele produz energia suficiente para acender uma lâmpada. Então, o tema de hoje é exatamente falar sobre como é que eu faço para viver o agora, viver o presente, sem me deixar contaminar ou sem me deixar dominar e ser usada pela minha mente. Porque a minha mente me desloca tanto para o passado quanto para o futuro. Você está onde a sua mente está. Isso quer dizer que algumas pessoas estão paradas ainda na década de 80. Aquela moda horrorosa, toda colorida, com aqueles cabelos que eu também tive, viu, gente? Você está onde a sua mente está.
Você pode estar paralisado em algum ano, alguma década do passado, ou você pode estar vivendo sempre um dia à frente, uma semana à frente, alguns anos à frente. E aí, você não vive o presente, você não vive o agora, e é por isso que você não consegue realizar as transformações que você gostaria. Então, para realizar qualquer transformação no ser que você é fundamental que você esteja vivendo o presente. Cada dia de uma vez, cada momento após outro momento. Parece um sacrifício se você não gosta de estar vivo, mas se você tem um pouquinho de amor à vida, gente, isso é uma bênção, é um privilégio você poder viver cada momento consciente. Eu vou continuar daqui a pouquinho falando sobre consciência. E aí, aproveitando essa história de viver o presente, de parar de ficar remoendo as mágoas do passado, de parar de ficar ansiosa por causa do futuro, eu quero contar para vocês a história da Helena. Olha que interessante. A Helena escreveu um depoimento e achei assim muito bacana compartilhar com vocês. Então a Helena diz assim: no dia 6 de dezembro, conquistei minha meta. Há 1 ano e 10 meses atrás, eu pesava quase 158 quilos. E quando fui à Meta Real, nossa parceira aqui do programa, você já sabe, né? Quando fui à Meta Real pela primeira vez, a minha orientadora, que hoje chamo de mestra, Aurora, me disse que eu precisaria perder 93 quilos. Vendo a minha preocupação, ela me disse com olhos ternos: não pense no final, não fique ansiosa, não pense no futuro. Vá pensando por submetas, viva o presente. E assim, eliminei 2,3 kg na primeira semana e aos poucos emagreci 10, depois 20, 30, 40, 50, 60, até o dia 6 de dezembro, agora de 2014, eu eliminei exatos 92,8 kg. Durante esse período, eu aprendi muito com as orientadoras da Meta Real, principalmente que eu não estava sozinha, que eu mereço e posso mais, que eu sou uma pessoa vitoriosa e amada e também que a ansiedade não faz as coisas acontecerem mais rápido. Quando eu me tornei consciente de cada passo, o meu tempo chegou. E hoje, eu sou magra, saudável e muito mais feliz. Olha que história interessante, gente. Em menos de 2 anos, a Helena perdeu 92,8 kg. Então, eu quis trazer essa história porque ela não perdeu isso de um dia para o outro, não foi de um mês para o outro. E às vezes a gente quer pegar atalho, a gente quer chegar mais rápido por ansiedade e esquece de viver o caminho, de percorrer o caminho e nesse caminho ir se encontrando, ir se descobrindo, ir aumentando a autoestima e principalmente se amando. Porque quanto mais amor você vai dando para si mesmo, mais amor você começa a projetar para o universo. Tudo nasce de dentro para fora, gente. De uma sementinha minúscula sai uma árvore gigantesca. Mas é impossível colocar uma árvore gigantesca dentro de uma sementinha. Então, toda mudança tem que vir de dentro para fora. E cada semente tem o seu tempo ideal de germinar. Então, se for uma semente de feijãozinho, vai germinar rápido, em 1 semana. Mas se eu estou plantando uma semente de um jacarandá gigantesco, lógico que vai demorar mais tempo. No caso da Helena, foram quase 2 anos, o que, ao meu ver, é pouco tempo, em relação a toda a vida de saúde que ela vai ter. Então, se você se inspirou com essa história e a sua questão também é emagrecimento, entre em contato com a Meta Real. A Meta Real oferece todas as terças-feiras, às 13 horas, uma palestra gratuita que explica direitinho a metodologia. A sede fica no bairro da Vila Mariana, pertinho do metrô Ana Rosa.
Se não for possível nesse horário, você pode participar de uma palestra gratuita em qualquer unidade da Meta Real. Consulte os locais e horários acessando metareal.com.br ou ligando para 5572-2611, se você for de São Paulo, ou 0300 777 2611, demais localidades. O tema da palestra da semana que vem será Como Transformar as Brigas. Se você ficou curioso e quer ver essa transformação da Helena, esse programa que está indo ao ar agora vai ser gravado e amanhã ele já vai estar disponível na minha fanpage do Facebook. A Vida é Bárbara. Clica lá, você vai assistir o programa, se quiser, e você vai ver fotos do antes e depois da Helena. Gente, é uma coisa impressionante, é inspirador, tá bom? Então, no programa de hoje, eu estou falando sobre viver o presente, viver o agora, usar a sua mente, usar o seu cérebro, mas não se deixar usar por ele. Porque se você fica pensando, você vai ter um gasto energético, você vai se sentir cansada, e aí aquela energia que você tinha para realizar as transformações que você gostaria, ela foi toda consumida pensando. Então tem muitas pessoas que têm problemas e falam, preciso pensar. Olha, eu te diria, pense menos, sinta mais e viva totalmente o presente. A sua mente te engana. A sua mente te dá argumentos do porquê sim e do porquê não. Ela é muito boa nisso. Ela serve para isso, para te dar argumentos. Agora, o teu coração, o cérebro que existe dentro do seu coração, para quem foi na palestra, sabe do que eu estou falando. Nós temos 3 cérebros, um na cabeça, um no coração e um outro no intestino. Mas no próximo programa eu vou explicar direitinho cada um dos 3, tá bom? Mas voltando aqui, então, o seu coração, o sentir, esse nunca te engana. Porque você primeiro sente e depois você racionaliza. Então, a mente às vezes te engana. Por isso que eu vivo repetindo nos programas. Você precisa dominar a sua mente. Você precisa reassumir o controle da sua vida, o domínio da sua vida. Quer ver? Olha que legal. Eu vou ler mais um trechinho aqui do texto do livro O Poder do Agora, para ficar mais claro isso que eu estou falando. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência. Mas a consciência não necessita do pensamento. Todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. Gente, olha que coisa linda! Os momentos realmente importantes, quando você está vivendo o agora, quando você está vivendo o presente, você não precisa de gasto energético pensando. Você pode contemplar a vida. E mesmo que você esteja vivenciando um problema, uma dificuldade, um desafio, se você fizer o exercício de parar por 1 minuto para observar, sem pensar, sem julgamento, sem análise, observar. Se você se colocar no presente, inteiramente no agora, a resposta brota de dentro de você. Ao invés de ficar pensando, e se isso, e se aquilo, nananã, para a mente 1 minutinho, se conecta com o presente, e assim como uma sementinha, a resposta brota de dentro de você. É lindo isso, muito, muito lindo. Porque a tua mente fica te carregando para o passado, para o futuro. Então, às vezes, precisa mesmo barrar a mente. E a mente é tão doida que ela cria todo um futuro para você, um cenário que ainda nem aconteceu. E, às vezes, você tem uma notícia de que esse cenário não vai se confirmar. E aí vem aquela frustração danada. Que foi o que aconteceu com um casal bem jovem, que eu vou contar uma historinha deles também bem curtinha.
Acho que já deu pra perceber que eu adoro contar histórias, né, Tomás? Eu sou a mulher dos causos. Adoro. Sabe por quê? Porque esse programa se chama A Vida é Bárbara. E todas essas histórias são sobre a vida, da vida das pessoas, que acontecem de verdade. Então, imagina a cena. O casal engravidou, perderam um bebê. Aí engravidou de novo, perderam o segundo bebê. Na terceira gravidez, a esposa conseguiu segurar a criança, só que o marido tinha certeza que ia ser um menino. Ele queria um filho homem de qualquer jeito. Aí, aos 4 meses, descobriram que ia ser uma menina. Esse pai já tinha criado todo o cenário, como que ia ser a vida, o que eles iam fazer, nananã. E aí vem a cena de que a situação que era uma menina. Ele teve que vivenciar o luto desse filho que nunca existiu, gente. Mas a mente dele já tinha criado. Então, a mãe dele pediu uma música de presente. Uma música para dar para o filho, dizendo que, não, o bebê não vai ser um menino, vai ser uma menina. Mas vocês vão poder fazer muitas coisas legais. Então, eu vou pedir para o Tomás soltar a música agora, contando essa história. Eu não vou ser o centroavante do seu time, que todo mundo esperava. Mas quando o jogo for tenso, eu vou lá segurar a sua mão. Eu não vou ser o goleiro artilheiro, nem vou ser o capitão, mas vou torcer com você quando o nosso time for campeão. Tem coisas que você não vai saber, mas eu te ensino como colocar um laço em mim, escolher meu vestido, como combinar meu sapato com um enfeite bonito. Mas o importante pra mim é que você esteja sempre comigo. Essa é a história de um pai que ganhou uma filha. Se você também quiser transformar a história da sua vida em uma música, se você também quiser dar uma música de presente para alguém, é só acessar o site mymusics.com.br. mymusics, com S no final, .com.br. Tá bom? Depois no vídeo do programa vai estar o endereço, tudo direitinho. Estamos falando sobre viver o presente, viver o agora. E se você quiser participar desse programa agora, ligue já! Os telefones do ouvinte são 3016 1764, 3016 1765. Mas não vai falar nada sobre o passado, sobre o futuro, não. Vamos falar sobre o presente, sobre o agora, sobre a importância da gente viver esse momento único que está acontecendo agora, tá? Que é um privilégio, gente. Todas as soluções para todas as questões que você tiver na sua vida estão no agora, no presente. Então, respira, sente e aí você racionaliza. Já temos alguém? Alô? Oi, Bárbara. Oi, quem é? É Sandra. Ô, Sandra, vou pedir só para você abaixar um pouquinho o volume do rádio, tá bom? Tá. Diga, minha querida. Na verdade, eu estou te ouvindo pela segunda vez e estou, assim, de novo, muito feliz com as informações que você tem passado. E eu tenho uma dificuldade muito grande, Bárbara, de viver realmente o presente. Eu fico sempre buscando as minhas dificuldades financeiras, profissionais, eu sempre atribuo a coisas que eu vivi na infância, e eu sinto que eu não consigo deslanchar. Já mudei de profissão várias vezes, e essa questão da prosperidade é algo que para mim é realmente muito difícil. Sandra, eu vou te responder no ar, tá? Porque legal. Um beijo para você, obrigada pela participação. Tá bom. Gente, pensar nos problemas não resolvem os problemas. O foco não pode ser o problema.
O foco tem que ser a solução. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Pensar no problema, remoer o problema, cria o estado, cria a emoção que gerou o problema. Então, a primeira coisa, respira e pensa, onde eu quero chegar? O que eu quero que aconteça? E aí você mira e caminha em direção ao futuro. Mas olhar para o passado, ficar remoendo. O grande problema é o nódulo energético, é o nódulo emocional que existe. Então, o primeiro passo é respira, se coloca no presente, usa os seus 5 sentidos para você se ancorar no presente e aí se pergunta, o que eu quero? E foca na solução. E depois que você sabe o que você quer, o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero? Não importa o que aconteceu. Vamos caminhar para frente. Esse é o caminho, tá bom? Temos mais alguém? Opa, alô? Alô? Quem é? Boa noite, é Marisa? Ô Marisa, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Diga, querida. Bárbara, é que, na verdade, você contemplou um pouco do que eu queria, né, nessa resposta anterior, né, mas eu já estava na linha. Eu previ o futuro. Que bom, isso é ótimo, né? Fala, linda. Então, eu queria, assim, né, que você falasse um pouquinho mais por que a gente tem tanta essa dificuldade de desfrutar. Eu aprendi essa palavra e eu queria sentir isso. Ai, que lindo. Desfrutar o presente. Adorei. Vou falar sobre isso agora, no presente. Muito obrigada, viu? Boa noite. Linda. Boa noite, tchau. Gente, olha só, nós estamos vindo da época das cavernas, em que a sobrevivência era tudo. Como é que a gente podia sobreviver? Usando as experiências passadas. Então, está impregnado no nosso DNA, no nosso cérebro, que a gente precisa usar as experiências anteriores para não cair no mesmo buraco, não ser comida pelos animais, né? Então, isso é instintivo. Essa é uma parte do cérebro. Ok, é importante aprender com as experiências. Mas, para que você possa desfrutar o presente, olha que lindo, saborear, estou quase usando, né, um verbo que tem a ver com sentido, né, com o paladar, saborear. Você precisa se ancorar. Como você ancora? Usando os seus sentidos. Então, se você estiver comendo, coma e fica prestando atenção no sabor da comida. Se você estiver ouvindo uma música, ouça, mas com consciência. O que eu falei no texto anterior? Pensamento é diferente de consciência. Não precisa ficar pensando sobre a coisa, só se coloque consciente. Então, uma dica é, se faça a seguinte pergunta para ancorar no presente. Onde eu estou? E a resposta deve ser, aqui. Quando eu estou? E a resposta é, agora. Se você estiver no meio do turbilhão, viu coisas acontecendo, problemas, respira e pergunta, onde eu estou? Aqui. Quando eu estou? Agora. Só isso já te ancora no presente. Aí você pode até colocar a mão no peito, se você quiser. Presta atenção em como é que você está se sentindo e aí se pergunta, o que eu quero para mim? Qual é o cenário que eu quero? O desejado. E aí você vai em direção a isso. Eu espero que eu tenha respondido essas 2 questões. Se eu não respondi, entra na fanpage do Facebook, manda tua mensagem, a gente conversa por lá. Olha que maior legal, não precisa ficar esperando sexta-feira às 18h30. Eu tô a semana inteira lá, Facebook/A Vida é Bárbara. Ai, que facinho. Gente, vou terminar, né? 55 cravado. Um beijo gigantesco para vocês. Vou me despedir da forma como eu faço todas as semanas. A vida é como você a enxerga. Para mim, a vida é Bárbara. E para você? Beijo, até a próxima semana. Tchau. A Vida é Bárbara. Apresentado pela escritora, coach e palestrante, Bárbara Hilsenbeck. Você não precisa mais tentar sozinho. A Meta Real é um método tático de reabilitação alimentar que está aqui, perto de você e pronto para acompanhá-lo nessa caminhada, lhe dando subsídios para emagrecer e principalmente se manter magro.
A empresa Meta Real nasceu em 1986 e não parou mais de crescer. E todo mês tem sempre alguém atingindo seus objetivos. Pois é, você que vive caindo nas tentações da mesa, bem que podia fazer a Meta Real. Já pensou? Um dia pode ser você. Venha ser aluno da Meta Real, um método tático de reabilitação alimentar que vai acompanhar você passo a passo nessa jornada. Você escolhe a sua meta, quanto quer emagrecer. Depois, juntos, a gente dá passos do tamanho da sua perna, aprendendo como chegar lá. Quer qualidade de vida? Venha para a Meta Real alimentar sua determinação de ser uma pessoa de peso normal. Frequente as aulas.